Nós vamos conversar agora com a psicóloga Adriana Aguilar. Adriana, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Estela. Boa Obrigada. noite. Tema polêmico, né, Adriana? A gente mostrou aqui antes. Muito, né? Com certeza, com certeza. Bastante instigante, Sem né? Dá dúvida. pano para manga, né, Estela? A Olha, gente fala por demais, aqui. demais. Nós mostramos aqui numa reportagem que um casal chegou até a trocar ali o celular, né? Eles não fazem um tipo de espionagem ali sem o outro parceiro saber, na realidade. Então, trocaram ali o celular e a gente sabe que tem até aplicativo hoje em dia que faz esse tipo de espionagem, né? Até sem o parceiro saber, né? Será que isso é saudável? Até que ponto isso pode acontecer numa relação e pode ser saudável aí? É claro que não, né, Estela? Uma coisa é os casais brincarem com esse tipo de comportamento, fazerem isso de forma recreativa, uma vez ou outra. Outra coisa é, como você mesmo disse, né? O risco que o casal corre de tornar esse tipo de prática, esse tipo de hábito, uma espécie de vício, né? Uma espécie de atitude repetitiva, o que, obviamente, vai denunciar, né? Uma espécie de doença, de adoecimento da relação, né? No aspecto da confiança. Né? Então, a partir do Dúvida. momento que o casal precisa, que os parceiros precisam de usar desse tipo de dispositivo, é porque algo de muito errado está acontecendo no campo da confiança, dentro da relação. Eu falei, né? A gente esbarra ali na questão Isso. da confiança, né? Confiança. E até que ponto, Exatamente. é saudável, por exemplo, falando especificamente ali de um casal que os dois têm o consentimento. Um pode olhar o celular do outro. Essa troca de celular, ela é saudável para uma relação? Mas a pergunta que seria, né, que estaria em pauta aí, né, o porquê dessa necessidade. Ainda que haja esse consentimento, né, seria bem mais razoável que o casal firmasse o seu pacto de confiança, renovasse os seus pactos de fidelidade e combinasse que cada um, né, agirá enquanto uma pessoa adulta, capaz de vigiar os seus próprios capetinhas, vamos dizer assim, né? De tal forma que um não tenha que vigiar o celular do outro, mas sim tomar conta do seu próprio comportamento. Né? Então, se a gente estiver falando de saúde conjugal, esse tipo de comportamento não é compatível. Né? Cada um deveria ser capaz de se autovigiar, né? De se autorregular, para que o outro não tivesse que fazer isso como se fosse um comportamento de polícia, né? Vamos dizer assim. Não Adriana, é? a gente sabe, claro, a gente sabe que no relacionamento existem os combinados ali, isso é saudável para uma relação, né? Até que ponto o outro pode ir. A gente chama isso de contrato relacional, né? Mesmo que seja implícito, né? Contrato, né? A gente um contrato Isso. invisível, né, que tá ali. É. Mas é muito Uhum. importante que o parceiro saiba, né, ou a parceira saiba do limite, né, até onde pode ir. Só que está acontecendo agora um movimento, e a gente viu isso nessa pesquisa, que a gente não precisa ser um super hacker ali para utilizar esses aplicativos e softwares, porque eles são facilmente localizados nas lojas dos sistemas operacionais de Android, iOS, uma forma ilegal, né? Porque na realidade você está espionando ali o seu parceiro. E você pode instalar sem ele saber que você está olhando tudo que ele faz. E aí, como é que a gente pode analisar esse tipo de comportamento? Eu penso que do ponto de vista de impacto, né? Porque nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que está na loja é para ser comprado, não é, Estela? Eu acho que os casais têm que se posicionarem no sentido de rever esse tipo de conduta dentro da sua relação. Ainda mais, né, considerando que a partir do momento que nós estamos falando de um comportamento de espionagem, nós estamos falando de uma conduta de focalização. E tudo aquilo que ganha foco cresce, né? Eu acho que os casais deveriam, inclusive, né, se darem conta desse risco. Quanto mais se focaliza esse tipo de aspecto, né, no caso aí o risco da traição, né, mais exposto a esse risco o casal estará, né, dentro dessa regra. Né? Uma vez Sim. que você focaliza um aspecto, ele vai tender a crescer.
né? E Ia se expandir dentro do contexto em questão. Esse relacionamento ele pode ter um fim, né? Até quando o outro exigir que não pode ser perseguido e que aquilo ali, na verdade, ultrapassa a barreira estabelecida, né? Com certeza. Vira pé de briga, né? Vira pé de briga, sem dúvida. E agora mudando aí essa questão da espionagem para os pais, né, que querem ali ter um controle dos filhos, do que os filhos, quais os sites os filhos estão acessando, também esses aplicativos são utilizados nessa linha. E aí, como que a gente pode analisar? Bom, eu acho que aí a coisa muda de figura um pouco, né? Assim, sobretudo considerando faixa etárias de riscos, né? De comportamento dos filhos. A questão nesse caso aí, né? Como a utilização, vamos dizer assim, protetiva dos pais, né? Eu acho que o que vai estar em jogo é muito mais a maneira como isso vai ser usado. Né? Eu acho que a partir do momento que os pais estabelecem um padrão saudável na relação com seus filhos, isso pode ser inclusive avisado, isso pode ser inclusive comunicado, né? De que os filhos estão sim sendo monitorados. Aí eu acho que a gente pode mudar o nome disso, né? Um adequado uso desse tipo de aplicativo, muito mais a título de uma medida protetiva, de uma medida, né, de amor, do que meramente de uma espionagem, né? Aí eu penso que é muito mais a maneira como isso vai ser proposto aos filhos do que qualquer outra coisa. Um adolescente pode perfeitamente saber, né, ter informação de que seus pais estão acompanhando seu comportamento na internet, né? Isso é lícito, isso é saudável e será cada vez mais na medida em que isso puder ser colocado abertamente. Eu recebi aqui, porque antes eu coloquei também no meu Instagram as perguntas, e recebi uma pergunta aqui de uma pessoa que não quer se identificar. Ela pergunta assim: quando eu peço o celular para o meu parceiro, ele fica muito nervoso. Isso pode já ter aí algum tipo de traição ou não? Como que ela pode interpretar esse tipo de comportamento? Não necessariamente, né? Eu acho que a partir do momento em que a pessoa, inclusive, está agindo corretamente e se sente, né, investigado, há um processo natural de reatividade, não é? Eu acho que a mera atitude de pressão já gera no outro um comportamento reativo, né? Então, eu não penso que essa conclusão dela deva ser, né, imediatamente validada, não, né? Eu penso que o mais importante aí é ela se perguntar sobre essa necessidade de ter esse tipo de conduta e de outros possíveis caminhos para se abordar a insegurança dela, né? E então você pode continuar participando com a gente. O nosso WhatsApp é 1931129078, que durante aqui o programa a gente vai colocar seu comentário sobre essa entrevista, o que você achou, se acontece isso no seu relacionamento. Eu acho que a transparência é o melhor caminho, até para essa internauta que fez essa pergunta, o diálogo também, né? Abertamente perguntar por que o parceiro fica tão nervoso. Adriana, com certeza, sem dúvida, né? Muito sem obrigada. Dúvida. Esse é sempre o melhor caminho, né? Assim, a honestidade, a transparência, até porque esse é o tema que tem em jogo, né? Nesse caso aí, que é a confiança, a construção de uma relação confiável. Sem dúvida, Adriana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite, um bom fim de semana a todos. Bom fim de semana para você.